nosso Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, diante da Tua presença neste momento, Senhor, queremos pedir, usa, Senhor, o Teu Filho mais uma vez para falar conosco, uma palavra, Senhor, aos nossos corações, que seja, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos, Pai. Usa Ele com graça, mais uma vez é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Eu quero ler um texto, aqueles que podem assim, Êxodo capítulo 13, versículos 17 depois do 20 ao 22. Versículo 17 diz o seguinte, capítulo 13 do Êxodo: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Versículo 20: os israelitas partiram de Sucote, acamparam-se em Etam, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para alumiá-los. E assim, podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Quero sentar-se. Serei bem sucinto para não extrapolar o horário. Mas quero agradecer a Deus pelo privilégio, mais uma vez, poder estar cooperando com esse trabalho, estar aqui com os irmãos. Agradeço ao pastor Gilmar, presidente da igreja, que Deus te abençoe, pastor, pela anuência. Seu filho, pastor Giliar, em nome deles, a todo este ministério, a igreja, que Deus abençoe. É um prazer poder atender mais uma vez o meu amigo, pastor Anderson Fagundes. É uma alegria estar com o senhor, como também com Murila, Cláudia, os irmãos, o reverendo Beto, a Rosa. Em nome deles, externo a todos os demais amigos aqui presentes. E presbítero Everton, com a sua medida, esposa e Deus abençoe. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para em poucos minutos trazer-lhes uma mensagem de esperança, de motivação, baseada em um caminho sem volta. Digam comigo: caminho sem volta. Queridos, o texto ele é bem conhecido, é uma passagem que tomamos por exemplo, e os irmãos sabem que a Bíblia diz que tudo quanto antes foi escrita para o nosso exemplo, para o nosso aprendizado, e quero que não a nossa fé se baseia nesta história. Quando nós analisamos o texto e o contexto, obviamente, nós vamos deparar com uma situação que na nossa mente, dentro de uma ótica humana, é impossível entender. Quando nós analisamos a ousadia de Deus da escolha, onde Deuteronômio 7 diz que Deus escolheu, elegeu um povo para si, para ser conhecido por seu nome. Então a gente vê que desde a escolha de Abraão, que era uma escolha impossível na ótica humana, tendo em vista as circunstâncias comportamentais do povo, a Bíblia diz que naquela época a idolatria permeava, e ora sim, desde a história que o próprio pai de Abraão, a sua família, viviam do trabalho da idolatria, da fabricação de ídolos, e aonde todos os astros eram adorados como Deus. Então, com este propósito, resolve Deus tirar do meio desta terra um homem para, por meio dele, escolher um povo. E a Bíblia nos mostra que com o tempo de Jacó, este povo começa a se desenvolver a ponto de ir ao Egito. Os irmãos sabem que no Egito eles passaram, e durante um tempo, com a morte de José, com a morte do faraó amigo do tal,
Bíblia diz que este povo foi sendo invejado e se tornou escravo. Escravo sem direito, porque escravo não tem direito. Então este povo agora está à mercê do trabalho forçado. Este povo agora está sofrendo dia e noite, sem liberdade, contextualizado como escravos e vivendo um período de sofrimento. O povo que Deus havia escolhido para ser seu. Se nós olharmos o contexto do Egito, desde o contexto da morte de José, da chegada do povo lá em Gozem, os irmãos observam que, queira que não, no registro bíblico, nós não encontramos história de relacionamento deste povo com Deus de uma forma particular, de uma forma pessoal. A Bíblia vai falar que este povo se tornou escravo e a história mostra o sofrimento, mas não mostra um momento de relacionamento. E como os deuses dos egípcios eram muito fortes, conhecidos, mesmo que de forma negativa, mas para ele era positiva, a superstição deles era muito grande nos seus deuses. E com o poder bélico do exército e com o poder de deidade de Faraó, queiram que não, esta influência entrou no povo, a ponto, porque o povo dependia de pagar impostos com os seus árduos trabalhos para sobreviver. E isso foi aumentando, esse sofrimento foi aumentando a cada dia, e Deus nas entrelinhas começa a observar, a ponto que está escrito que o clamor, o grito, o desespero, o sofrimento deste povo chegou a Deus. Então é a partir daqui que nós vemos o começo de um relacionamento propositalmente começado por Deus. Então é quando Deus vai a Moisés, já no preparo das entrelinhas, e diz a Moisés que ouviu um clamor e viu o sofrimento do seu povo, e resolveu descer para livrá-los. Agora imagina, a Bíblia diz que Deus desce, fala com Moisés, o outorga o direito de tirar o povo do Egito. Veja que o povo não tinha um relacionamento próximo com Deus, porque a deidade do egípcio tinha infiltrado entre eles, que o próprio Deus, Moisés questiona a Deus de como adentrar, de como apresentar a Deus o povo, tendo em vista que o povo não conhecia a Deus. Então nós subentendemos por isso que não havia um relacionamento, e a ponto de que Moisés diz: como é que eu vou chegar ao povo? Ora, Moisés, dizer que eu sou o que eu sou. Então Deus dá a como Moisés apresentar o povo, tendo em vista que não havia um relacionamento. Então, por meio das 10 pragas, as maravilhas que Deus fez, chega ao ponto que Faraó não suporta mais o poder deste Deus para livrar o seu povo. Então, obviamente que Deus já tinha preparado a terra que havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, a terra da liberdade, a terra que manava leite e mel. Então, se nós olharmos o texto, veja que a Bíblia nos leva a entender os acontecimentos. O texto que a gente leu, ele é bem taxativo. Ele diz: quando o Faraó deixou o povo sair do Egito, então Deus conduz o povo pelo contrário. Se nós analisarmos, pode baixar, por favor. Se nós analisarmos o contexto, os irmãos vão observar o que a Bíblia diz, que o caminho correto era o caminho dos filisteus. Questão de dias, do Egito para a Palestina, para a terra prometida. Geograficamente dá em torno de 400 quilômetros em linha reta. Há quem diga, bem verdade, não há uma definição, mas com base na essência histórica dos 40 dias, que iam levar em torno disso para que o povo saísse do Egito para entrar na terra prometida. Mas a Bíblia nos mostra que Deus dificulta o negócio. Então, o primeiro ponto que eu quero me ater é essa dificuldade que Deus coloca. Pois quando um professor, nós que estudamos, quando um professor dificulta uma matéria, a gente chama de professor chato, intransigente. Quando um amigo dificulta as coisas,
a gente não quer relacionamento com Ele. E quando Deus dificulta a coisa, como nós vamos nos comportar? A Bíblia diz que o caminho mais curto era dos filisteus. Então Deus resolve dificultar as coisas com propósito e leva-os pelo caminho do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que o caminho do Mar Vermelho não era um percurso mais curto. Então Deus dificultou as coisas e leva o povo por um caminho sem volta. Você vai observar que Deus disse: eu não vou deixá-los ir pelo caminho mais curto. Possa ser que eles vejam uma guerra, se arrependam e voltem para o Egito. Então Deus resolve levá-los por um caminho que eles não iam ter como voltar. Então Deus dificultou. Primeiro, se nós observarmos o contexto, Deus dificultou as coisas para o povo aprender. Veja que eu comecei dizendo que o povo não tinha relacionamento com Ele. O povo conheceu Deus através da glória dele tirar o povo do Egito. O povo conheceu Deus porque Deus interveio por conta de Moisés. Até aqui o povo não tinha relacionamento nem experiência com Deus. A experiência era da escravidão. Então Deus leva o povo pelo caminho mais difícil. Ele dificultou, mas com um propósito. Para quê? Para que o povo aprendesse a viver em sua dependência. Porque nessa dependência nós vamos observar que o caminho mais curto nem sempre é a vontade de Deus. Um ponto entre outro ponto mais curto, vai descansar, não procura entender, só acredita. Eu costumo dizer, é difícil querer entender Deus. Se nós formos procurar entender Deus, a gente desiste, a sua mente não alcança. Mas se a gente resolve acreditar, vai dar certo, a gente vai chegar aonde Ele quer. Então veja que o caminho era difícil. Talvez pelo caminho mais curto, o povo não ia conhecer, o povo não ia sofrer. Era rápido, era o caminho ideal, na ótica humana, na logística humana. Agora Deus faz com que o povo entre pelo caminho difícil, o caminho dificultuoso. Mas é nesse caminho difícil que o povo começa a ter relacionamento com Deus. É o caminho difícil que o povo aprende a depender de Deus. Porque no contexto geográfico, o caminho seria impossível de sobreviver. Porque o deserto, os irmãos sabem historicamente que o deserto durante o dia vai o ápice do calor, da quentura. A areia treme, o clima começa a tremer e é insuportável cruzar um deserto, sobreviver por conta do calor. Quando é de noite, o frio vem. Em vez do calor de dia, o frio dobra, se torna insuportável. Aí Deus resolve dificultar e botar o povo por esse caminho para mostrar quem Ele era. Veja que mesmo no caminho mais difícil, no caminho da dificuldade, foi lá que Deus proveu uma nuvem que durante o dia Deus deu ordem a ela. Olha que a extensão, se nós formos nos basear nos cálculos que alguns historiadores fazem, eram milhões já de pessoas com as crianças. Então havia uma camada de nuvem que não era pequena, era uma camada de nuvem muito grande. E Deus deu ordem: você não vai sair daí durante o dia, porque o sol não vai queimar o meu povo. Eu dificultei para mostrar a eles quem eu sou. Então se tu estás preocupado e quer desistir porque o caminho está difícil, é Deus te dando a oportunidade de se aproximar dele, porque Ele está no controle para te proteger. Durante o dia não havia sol causticante. Durante o dia, enquanto os egípcios quisessem se queimava e nenhum viajante passava, Deus propunha ar-condicionado. Antes da tecnologia chegar, o povo já estava lá protegido. É sombra, é frio, é bom demais, é gostoso aqui, é deserto, está difícil, mas é Deus que está no controle e vai chegar. De dia, o calor, a nuvem protegia. De noite, o frio vinha. Logicamente, na ótica biológica, o povo ia morrer de frio. Aí Deus deu ordem à nuvem: durante a noite você deixa de ser sombra e vai ser coluna de fogo. De dia o povo não parava, não sentia calor. De noite o caminho no deserto era escuro, a coluna de fogo fazia luz para o povo não parar o caminho. Então a Bíblia diz que o povo caminhava de dia e de noite. Deus dificultou as coisas, mas foi pelo caminho difícil, pelo caminho. Se eles fossem pelo caminho fácil, não tinha essa experiência, mas foi pelo caminho difícil que Deus abriu o mar, que Deus fez
fez o mar abrir, e até hoje a gente tem isso como fé, história para a nossa fé. Então Deus dificulta as coisas primeiro para nós vivermos na sua dependência. Não pense que Deus dificultou as coisas ou dificulta para fazer você sofrer. Não, é para você aprender que Ele é Deus, que Ele cuida de tudo, Ele está no controle de tudo, independente das circunstâncias. Talvez você chegou aqui neste culto querendo ouvir uma profecia que Deus vai te dar chave. É aqui que nessa madrugada, nesse início de final de noite, você vai saber que Deus dificultou a tua caminhada é para se aproximar mais de você e mostrar quem Ele é, e você está dependente dele. Deus dificulta as coisas para nós dependermos dele. Deus dificulta as coisas para quebrar o nosso ego, a nossa alta confiança, para baixar o nosso nariz e entender que Ele é Deus. É para isso que Ele dificulta. Para dependemos da sua dependência, para não acharmos que somos. Essa é uma lição. Estamos vivendo dias que nós somos propícios a inclinar o nariz e achar que somos. Estamos em um período que somos propícios a bater no peito, e porque às vezes alguém nos aplauda, vem nos elogia, a gente achar que é alguma coisa. Não, filho. Aleluia. Deus dificultou. E viver na dependência de Deus é deixar o percurso mais curto. Viver na dependência de Deus é deixar o caminho mais curto. Viver na dependência de Deus é não procurar atalho. Viver na dependência de Deus é deixar o conforto do caminho dos filisteus e encarar a dificuldade do caminho de Cade Barneia. Ou seja, é deixar o conforto, é deixar o lazer e viver mesmo debaixo de provações. Isso é viver na dependência de Deus. O caminho mais curto pode ser mais curto, mas é melhor o difícil, aonde eu dependo de Deus, aonde eu sei que Deus vai prover a minha necessidade. O caminho mais difícil fez o povo viver na dependência de Deus. Ninguém queria ir por ali, foi Deus que propôs. Aleluia. Por isso que um dos salmos, o salmista diz: foi bom, Senhor, eu ser afligido, porque assim eu aprendi os teus estatutos. Então, quando a coisa estiver difícil, não pense que é Deus que te esqueceu. É Deus dizendo: eu estou aqui, filho, eu vou lhe ensinar que você vai depender de mim. Talvez você chegou aqui querendo desistir, mas eu tenho certeza que no final dessa vigília você não vai querer mais desistir. Você não vai querer mais procurar entender a Deus, porque está acontecendo isso na sua vida, na sua história. Veja que era o primeiro relacionamento pessoal do seu povo com Ele. Se o povo fosse pelo caminho mais curto, o mar não tinha aberto. A nuvem não estava lá, e nem a coluna de fogo. É essa nuvem, é esse mar, é essa coluna que nos dá subsídio para acreditar. Deus dificulta as coisas para vivermos em sua dependência. Deus dificultou o caminho para quebrar o ego. E a Bíblia diz que o povo reclamava: será que Deus vai nos suprir nesse deserto? Será que Deus vai nos dar provisão nesse deserto? Aí o salmista responde lá na frente que quando o povo murmurava, aí Deus abriu os céus e derramou maná. Deus trouxe carne e satisfez a sua fome até eles fartar. Ou seja, mesmo na dificuldade, Deus supriu. Deus não deixou. Deus deu o que o povo queria até o povo enjoar. Deus dificulta as coisas
para valorizarmos as nossas conquistas. Meu Deus, Se o caminho fosse o caminho mais curto, Israel não teria valorizado a conquista do jeito que até hoje nós valorizamos. Porque nós, seres humanos, somos propensos as coisas conquistadas com facilidade, a gente abre mão com mais facilidade. meu Deus. As coisas fáceis, elas vão fáceis embora. Então Deus dificulta as coisas para que a gente valorize as nossas conquistas. Veja que as provações, as dificuldades não são para matar, mas é Deus agigantando a nossa fé. Quanto mais dificuldade, mais a nossa fé cresce. Quanto mais impossibilidade, Ele dá a oportunidade da gente crescer. Então a dificuldade não é para te matar, é para você crescer, é para você ter experiência, não é para você desistir. Por exemplo, vou usar algo simples. Quando um jovem ou uma jovem arruma o primeiro namoro, primeiro encontro, se a moça se entregar, ela não vai ter o valor que teria que tivesse dificuldade. Porque ele ou ela vai pensar: é muito fácil, e se é fácil qualquer um pega. Mas quanto mais dificuldade ela bota, mais o cara fica doido atrás dela. E quando consegue, não larga mais. Aqui sim é difícil. Então é isso que Deus faz. Valorize, por menor que seja a conquista. Valorize, porque Deus dificulta para a gente aprender a valorizar o que Ele nos concede. Eu estou pregando, estou falando aqui para pessoas cara a cara. Está difícil, tá? Mas não é para te perder. É para te dar crescimento, é para amadurecer a sua fé. Se o caminho fosse mais curto, o povo não tinha amadurecido. Se o caminho fosse mais curto, o povo não tinha tido a experiência que teve. Se o caminho fosse um caminho mais curto, não haveria a valorização da conquista. Quanto mais difícil a conquista, melhor é a vitória. Quanto mais dificuldade tem no caminho, mais se valoriza a vitória. Então olhe para quem está ao seu lado e diga: não pare, não desista. Esse caminho é sem volta. Não dá para desistir. Deus dificultou as coisas. O texto está explícito para o povo não desistir. Aleluia. Deus mudou a rota para o povo não desistir. O texto diz que Deus não levou pelos caminhos dos filisteus, que era o mais curto, porque Ele disse: possa ser que eles se arrependam e voltem para o Egito. Então Ele disse: eu vou dificultar e vou botá-los pelo caminho sem volta. Eu vou dificultar. Mas o texto diz que nunca Ele tirou a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Nunca. Está difícil, pastor, eu quero voltar. Não tem mais volta, filho. Se quiser ir em frente até a terra prometida,
Vai ter calor, mas vai ter nuvem. Se quiser continuar em frente, vai ter fogo de dia e de noite, vai ter coluna de fogo. Se quiser ir em frente, vai ter tudo isso, vai ter presença. Aí o povo diz: eu estou com saudade do Egito, quero voltar. Aí Deus diz: Moisés, se eles quiserem ir em frente, a minha presença vai. Se a minha presença for, tem nuvem e tem coluna de fogo. Agora se quiser voltar, vai voltar sozinho. E para voltar sozinho não dá certo. Porque para voltar você não tem coluna de fogo de noite, nem coluna de nuvem de dia. Você pode dizer: eu sou forte, eu vou desistir, vou voltar, vou me escapar do calor do dia, mas de noite o frio te pega. Ah, mas eu vou escapar do calor e do frio, mas o mar já fechou, você vai ter que cruzar a braçada. Aí não vai suportar, não vai resistir e vai morrer. Então pergunta para quem está ao teu lado: quer voltar ou quer seguir? Se quiser continuar aí em frente, tem coluna de fogo, tem nuvem, tem glória, tem presença. Se quiser voltar, vai voltar sozinho e vai morrer. Mas se depender de mim, você não volta, você vai. Senhor, se tu não for com a gente, você pode olhar. Quem desistiu nem no Egito chegou e nem na terra prometida. Meu Deus. Quem tentava voltar, a terra engolia. Quem tentava voltar, o sol queimava, o frio matava de hipotermia. Quem tentava voltar, nem tinha mais lugar no Egito e nem chegou na terra prometida. Mas quem quis seguir em frente, nunca. Está difícil, mas nunca. O texto é explícito: nunca. A coluna de nuvem, você quer Deus. No meio da rebeldia do povo, mas mesmo assim a coluna estava lá. Sombra de dia e fogo de noite. Só para chatear, olha para quem está ao teu lado e diz: vai voltar ou vai seguir? Diga para ele: Jerusalém é logo ali. Não podemos voltar, não podemos parar. Esse caminho é sem volta. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu vou seguir, Senhor, eu vou em frente, Senhor, eu vou em frente. O céu é tomado à força. Chateia esse crente que está do teu lado. Chateia. Eu sei que é contra o protocolo, mas só é no instante. Balança ele e diz: se depender de mim, se depender de mim, você não volta. Se depender de mim, você segue. Se depender de mim, você não volta. Se depender de mim, você não volta. Ela procede sai do fogo.
Aí eu sei, o Joe, ela entra os that fire roll, and now you serve. Yeah, right, Sir John Lyles. It's so right, say, her mom takes a GD how you're out there. Alexander Ray, or excited rice at the show here. Yeah, your eyes, or excited so very to get your prowess here. Eu sei, no right, Sir John. Right, say, você qual right. Sakai, Joe, right, and it blocked out chai, and it right, oh, shut it out. Será, right, eu sakai do round. Que os meus feitos já não os convenci? Será que os tempos atuais não têm mostrado e preservado a minha história? Nesses últimos dias há muitas dúvidas e preocupações. Esqueceram do que eu sou, do que eu fiz e do que eu faço. Eu quebro, eu desfaço, mas sou eu que volto a fazer do mesmo jeito. E cai lá, e nesta noite eu estou levantando projetos caídos, eu estou renovando de dentro para fora, para saberes que eu sou Deus. Eu falo com a minha igreja: recebam o meu poder e o meu renovo. Eu não preciso emocionar ninguém, vocês me conhecem. Eu não preciso me exaltar aqui para ver você falar em línguas estranhas, porque é a Bíblia que faz, não sou eu. Mas eu estou com vontade de correr aqui nesta vigília, eu estou com vontade de pular aqui, eu estou com vontade de quebrar protocolo, eu estou com vontade de abraçar vocês. Então dividem comigo esta graça, esta unção que está descendo agora. Quem tem línguas estranhas, deixa eu ouvir o barulho. Para voltar, volta sozinho. Mas prosseguir, a presença vai. Para desistir, desiste. Não podemos desistir, não podemos voltar atrás. Aleluia. Eu tenho te levantado, porque eu te escolhi. Calante o quebrou fogo. Muitos querem te calar a facante. Vai tracando a cada um. Mas que eu chorei, cantora mamãe. Ainda é pouco que tu tem visto. Anabacante, orenenácia. Adore, adore, adore. Adore, adore, adore. Que revelarão na calante orenácia. E te levarei lá e provarei que eu sou Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Não dá mais para voltar a vir. Eu vou dificultar para eles não desistirem. Eu vou dificultar, mas nunca, nunca, nunca. No deserto não tinha choro, mas as sandálias eram novas. No deserto não tinha alfaiate, mas as vestes eram novas. Fique de
favor, eu já passei do limite. Só para chatear, pergunta quem está do lado: vai voltar ou vai seguir? Eu vou seguir. O caminho é sem volta. É difícil seguir. O céu é de glória, mas a porta é estreita. Não desista. Amém. Não volte para o Egito, você não vai conseguir chegar. Porque não vai ter coluna de nuvem, nem coluna de fogo, e o mar está fechado. Deus te ama tanto que não deixou você ir pelo caminho dos filisteus. Era mais fácil, mas ele podia perder você. Ele te levou para o caminho mais difícil para não te perder. Então quem segue tem coluna de nuvem, tem coluna de fogo, tem presença, tem glória. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por estar aqui com a tua igreja, com os teus filhos. E o que colocaste no meu coração de forma sintetizada, falei, Senhor. Que o caminho é sem volta. Nos tiraste do Egito para a terra prometida. E muitos dos teus filhos chegaram aqui sem forças, querendo desistir. Mas ajude-nos, ó Senhor, porque a trombeta já toca. Jerusalém é logo ali. Então renove a nossa força, a nossa fé, renove a nossa esperança, Senhor, em nome de Jesus. Renove os teus filhos, renove a tua igreja. Que essa crise pandêmica não seja desculpa para o esfriamento, mas que haja coluna de fogo, Senhor. Que haja a tua proteção e que nós voltemos, ó Senhor, a viver uma vida cheia do teu Espírito. Que haja renovo, que haja batismo, que haja profecia, que haja, Senhor, vida no seio da tua casa, no seio da tua igreja. Vá conosco, em nome de Jesus. Nos leve à terra prometida, em nome de Jesus. Só para concluir, olha para quem está ao teu lado e diga: eu vou seguir. Glória a Deus, Você está entendendo o que Deus tem para nós aqui nessa noite? Você não pode desistir. Você não pode desistir. Eu estou vendo gente em lágrimas aqui dentro. Essa palavra falou profundamente com a gente. Nós passamos por uma tempestade, nós passamos por um deserto, mas não podemos voltar mais para o Egito. Escute, vou terminar já. Escute, olha só. Se o caminho fosse mais fácil, você não estaria aqui. Essa luta que você está passando, que eu estou passando, é porque Deus está dizendo: não volta, porque eu estou contigo. É logo ali, o céu é logo ali. O céu é logo ali. Eu estou sentindo alguma coisa diferente. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Eu não sei o que você está passando, mas vamos quebrar esse protocolo, como falou o pastor Gênio.